Hoje nós vamos falar de advérbio de frequência. Adverbs of frequency. Muito legal para você potencializar a sua fala. E qual a função do advérbio, né, pessoal? O advérbio, ele adiciona informação ao verbo, né? Então, quando você, por exemplo, você come, você pode falar que você come muito, você come pouco, você come rápido, então você come frequentemente. Então, todas essas especificações referentes ao seu verbo são aí os advérbios, né? Vamos falar então dos advérbios de frequência, ok? Começando então da esquerda para a direita. Never, nunca. Hardly ever, dificilmente. Seldom, ou rarely, raramente. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, às vezes. Frequently, frequentemente. Often, frequente ou frequentemente também. Normally, normalmente. Usually, usualmente. Constantly, constantemente. Always, sempre. Tudo bem? Facinho, né, pessoal? Algumas dicas para você então, querido aluno, querida aluna. Quando nós temos aí o advérbio, qual posição colocar o advérbio na frase? Olha, a colocação do advérbio em inglês sempre antes do verbo. Então, se eu, por exemplo, falo eu frequentemente estudo inglês, I often study English. I sometimes study English. Eu vou raramente ao cinema. I rarely go to the movies. Tudo bem? Então, coloque, por favor, o advérbio antes do verbo, tá bom? Pessoal, vocês poderiam perguntar, mas professor, às vezes eu tenho seldom e rarely com Y. Eu tenho às vezes often e frequently com Y. Por que eu uso do Y? Se você quer dar uma resposta curta para uma pergunta sobre frequência, vamos supor, você vai frequentemente ao cinema? Do you, ok? Do you often go to the movies? Eu posso dar uma resposta curta com os elementos com Y, fica bem bacana. Frequently, ok? Ou I often go to the movies. Legal? É uma dica interessante para você aí usar na sua fala. Vamos falar sobre algumas expressões que carregam a ideia de frequência. São expressões aí bem legais. Quando você fala do you ever, ever sempre. Mas aqui nós temos uma questão que é quando você nunca faz algo atualmente. Nós temos o never, que também pode representar aí um nunca de passado. Mas se eu perguntasse para você assim, ó, você nunca anda de bicicleta? Estou perguntando o que? Atualmente, né? Então, o do you ever tem essa propriedade. Do you ever ride a bike? Você nunca joga boliche? Do you ever go bowling? Você nunca bebe leite? Do you ever drink milk? E aí vai. Olha aqui, ó, por exemplo, uma pergunta curta usando um advérbio de frequência. How often do you? How often do you study English? How often do you go to the movies? How often do you read a book? Legal? E, além disso, pessoal, dessas expressões vamos passar também algumas expressões bem legais que você poderá usar na sua frase para que você comece ou termine a ideia de forma que você não precisa colocar antes do verbo e preocupar-se com isso. Como assim, professor? Lembra que eu falei que você deve priorizar o uso do advérbio antes do verbo? Mas você quer dar uma ênfase, não é? Em que você não precise respeitar esta regra. Então eu tenho algumas expressões também voltadas para essa ideia de frequência. Então, por exemplo, vou começar aqui na segunda, tá bom? Once in a while. Once in a while significa de vez em quando. Eu sugiro a você, quando você for falar alguma coisa com once in a while, colocar então ao final da frase, fica bem sonoro. Vamos lá? They stay here once in a while. Eles ficam aqui de vez em quando. Tudo bem? Nós temos também aqui ó, o now and then. O now and then, que também tem essa tradução, ele pode ser equiparado, por exemplo, de uma maneira bem popular ao vira e mexe. Vira e mexe, ela liga para mim. Vira e mexe, ela me procura. Vira e mexe, ela quer falar comigo. Tudo bem?
eu sugiro você a usar esta expressão no começo da frase. Vamos lá? Now and then, I like going to the movies alone. Vira e mexe ou, de vez em quando, eu gosto de ir ao cinema sozinho. Tudo bem? Nós temos uma aqui também bem legal para representar raramente. Procure usar no começo da frase. Once in a blue moon. Se eu traduzir isso ao pé da letra, né, pessoal, não tem lógica. Expressão idiomática não tem lógica. Ela é expressão, tem que ser usada para essa finalidade. Então, uma vez em uma lua azul, se for traduzir ao pé da letra, não tem lógica. O a de cima, uma vez em um enquanto, não tem lógica. Mas esse uma vez em uma lua azul, nós vamos traduzir como raramente. Então vamos lá? Once in a blue moon, he does the dishes. Outra expressão dentro da expressão, né? Não é que ele faz as louças. Lembramos da aula sobre do e make, quando você coloca afazeres domésticos, ok? Ou situações que não estão claras ou abstratas, o do vai ser usado. Once in a blue moon, he does the dishes. Raramente ele lava a louça. Every day, nós temos aqui todos os dias. She goes jogging every day. Jogging, correr, né? Como se fosse um Cooper, vamos dizer assim. Tá bom? Lembrando que nós teríamos também o all day. O all day, qual a diferença do all day para every day? All day, nós usamos ele então na vertical, é o dia todo. E o every day, nós usamos então na horizontal, todos os dias. Tá bom? Espero que você tenha gostado aí desta aula. Ok? Aprimorando o seu inglês. Divulguem o nosso canal. Clique em gostei se você gostou, claro, espero que sim.